Esse livro aqui, ó, Profecias do Fim do Mundo, tem na nossa loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br, só profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Quem estiver com o livro aí pode abrir na página 171, nós vamos terminar a segunda parte hoje, né? Vamos terminar a nossa profecia aqui sobre a confissão espiritual da Marie Julie, que nasceu em 1850 e morreu em 1941. Preste bem atenção. Chegará um tempo em que teremos apenas a oração para nos sustentar. A igreja terá sido forçada à clandestinidade. Não haverá bispos, nem Santíssimo Sacramento, nem maneira de receber a absolvição, exceto se arrependendo com confiança em Cristo, ou seja, a confissão espiritual, a contrição perfeita. Teremos apenas nossa fé para nos sustentar. Além disso, os devotos do Sagrado Coração serão mantidos a salvo em meio aos castigos, serão protegidos e verão prodígios e milagres, enquanto a vingança divina atinge os outros. O Sagrado Coração será um abrigo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse tempo já chegou. Chegará um tempo em que teremos apenas a oração para nos sustentar. A igreja terá sido forçada à clandestinidade. Não haverá bispos, nem Santíssimo Sacramento, nem maneira de receber a absolvição, exceto fazendo a confissão espiritual, se arrependendo com confiança em Cristo. Então é o caso exatamente do que está acontecendo agora. Ainda vai ficar pior, porque vai realmente chegar um tempo que na internet nós não vamos ter mais. E aí cada um vai rezar na sua casa, nos horários que vocês sabem que a gente reza. Estaremos unidos espiritualmente entre nós, junto ao Papa Bento XVI, que no céu está e continua sendo Papa reinante. Meus irmãos e minhas irmãs, quando em 2013 o Papa Bento XVI foi obrigado a renunciar por causa do golpe político chamado Primavera Católica, que envolveu a nova ordem mundial, governantes dos Estados Unidos e Companhia Limitada, maçonaria eclesiástica junto com a maçonaria justamente da nova ordem mundial, Illuminatis, etc, etc. Quando isso aconteceu, e nenhum bispo disse nenhum ai, nenhum bispo, nenhum padre chegou e disse abertamente: olha, veja só, deram um golpe no Papa Bento XVI, ele não renunciou de verdade, foi obrigado. Quando isso aconteceu, as pessoas que participaram do golpe contra o Papa Bento XVI, incluindo o pessoalzinho da máfia de St. Gallen, esse pessoal todo junto com quem ficou quieto e não disse nada, que por sinal é cúmplice então, pode não ter dito nada, mas por omissão faz parte do golpe, foram todos excomungados automaticamente da Santa Igreja. Isso é a lei da Igreja, é a lei exatamente do direito canônico da época do Papa João Paulo II, e lei da Igreja não se discute, se cumpre. Não é assim? Quando aqui no Brasil tem político que fala lei se cumpre, não se discute, o Banco do Brasil, nessa lei dos Estados Unidos de bloquear contas lá, que o presidente americano mandou aí bloquear, o que foi lá que o executivo alto lá do Banco do Brasil disse: lei não se discute, se cumpre. Certo? Então, simplesmente a lei justamente da igreja, mais ainda, veja bem, né? Se a lei feita pelos homens aqui embaixo já é assim, imagina a lei da Santa Igreja, aí que tem que ser cumprida mesmo. E então estão todos excomungados. E alguém excomungado não pode nem pisar na igreja mais, né? Então, se é aí alguém leigo, não pode nem botar o pé na igreja mais. Agora, se ele era do clero, a mesma coisa, só que daí ele perde o título, o cargo e o poder. Muito bem, o que dizer então depois de outubro de 2000, ou melhor, o que dizer depois de outubro de 2019, quando a falsa igreja foi então consagrada à Mãe Terra, Pachamama, deusa Gaia, naqueles rituais sem fim que eles fizeram todos os dias na igreja, na entrada do Vaticano, começando aí com Jorge Mário Bergoglio, dia 4 de outubro, daí então nos Jardins do Vaticano, tinha a turma lá fazendo rituais o tempo todo para essa deusa aí na entrada do Vaticano. Você sabe, os deuses dos pagãos na nossa fé são demônios, é isso que diz a nossa igreja, sempre foi, está na Bíblia Sagrada. Depois disso, então, no dia 7, ele mais bispos e cardeais lá fizeram uma meia volta, uma meia lua em torno da barquinho da Pachamama, com a imagem horrível, na minha opinião, sem gosto estético nenhum,
e simplesmente, na minha opinião, é isso, e simplesmente fizeram lá um ato de consagração, rezaram com um livrinho, um livretinho na mão, e depois saíram em, assim, procissão com a Pachamama em direção ao salão onde estava tendo lá as reuniões do Sínodo da Amazônia, e a Pachamama esteve lá, vamos dizer que presidindo praticamente, ou, enfim, abençoando, será que a gente pode falar isso de deuses pagãos? Enfim, ali o tempo todo espiritualmente influenciando aí exatamente o Sínodo da Amazônia. Pois disso, como tudo isso não é suficiente, quando chegou na missa, entre aspas, de fechamento do Sínodo da Amazônia, em pleno altar ali, principal da Basílica, que está em cima do túmulo de São Pedro, o indivíduo teve o desplante de levar a Pachamama para o altar, dessa vez não em imagem, mas naquela cumbuca, eu já mostrei essa imagem para vocês, pintada de preto, escrito coisas em branco, vai saber as palavras lá, quem entende aquilo lá, palavras mágicas do ritual deles, etc., e simplesmente encheram de terra, colocaram uma plantinha simbolizando a Pachamama, a Mãe Terra, deusa Gaia, e colocou em cima do altar. Foi a última vez que teve uma missa justamente no altar principal, no altar-mor, ali justamente do Vaticano, né, da Basílica São Pedro. Bom, meus irmãos, então ali simplesmente nós vimos a confirmação da excomunhão, ou será que eu posso dizer a segunda excomunhão do clero? Ou sei lá, a terceira, quarta, porque um monte de gente enfiado com comunista, quem está apoiando o comunista está excomungado também no mundo inteiro. A lei não é só no Brasil, a lei é no mundo inteiro, não é só na Itália também. Jeito canônico. O que dizer então daqueles cardeais que simplesmente tramaram na máfia de Santigallen a queda do Papa Bento XVI? O que dizer deles? Né? Piorou, né? Estavam mais excomungados ainda, triplamente, porque, para começar, justamente ali, porque disse, o Papa João Paulo II estabeleceu uma legislação para, assim, as próximas eleições papais. E um dos artigos que tem lá diz que é proibido totalmente os cardeais se reunirem antes da eleição. Eles podem se reunir à vontade, conversar bastante, xingar um ao outro, grudar no cabelo, tirar a peruca, não sei. O que quiser fazer ali, quando estiver lá já escolhendo o Papa, né? Quando eles ficam fechados lá. Mas nunca antes. E quem fizesse isso estava excomungado. Então, o que dizer da turminha da máfia de Santigallen? Se disser que isso aí intriga, né, que é teoria da conspiração, queria lembrar que um dos cardeais já morreu, chamado cardeal Daniels. Ele teve a manha de lançar um livro falando sobre a máfia de Santigallen, confessando que ele fazia parte, e se isso não fosse o bastante, tinha um vídeo dele no YouTube que foi arrancado do ar. Nós temos aí o vídeo num vídeo nosso, mas tinha sido arrancado do ar, justamente ele dizendo numa entrevista antes de morrer que realmente ele tinha feito parte dessa máfia de Santigallen. Estavam tramando já desde a época da eleição do Papa Bento XVI. Né? Já estava excomungado desde lá, e depois para depor o Papa Bento XVI e colocar no lugar Jorge Mário Bergoglio, vulgo Papa Francisco. Então chegou o momento que nós não temos mais clero válido, não temos mais sacramentos válidos, acabou, e isso é profético. Essa não é a primeira profecia reconhecida pela igreja que nós temos, são várias e várias profecias que falam a mesma coisa, e nós passaríamos um tempo sem Papa válido, sem sacramentos. A Beata Ana Catarina de Médici fala que é um curto período de tempo. Bom, mas o que será que ela entende por curto período de tempo, né? Porque nós já estamos nisso aí há uns 12, 13 anos já, né? Desde 2013, 12 anos indo para 13. E o Papa Bento XVI foi forçado a renunciar, entre aspas, lá em fevereiro de 2013. Só que, na verdade, ele nunca renunciou. Ele deixou para os lobos aí a parte administrativa. E a sede, então, a partir daí ficou impedida, porque ele estava impedido de realizar qualquer ato ali administrativo, porque tomaram o poder. Mas a parte espiritual ele não deixou, ele continuou sendo Papa reinante. Nós vivemos uma época de 2 papas. Não, nós vivemos a época do Papa e um Papa falso, um Papa invasor golpista. É diferente. Tá certo? E agora nós passamos hoje perto de uma igreja aí, né? Não vou comentar qual é o nome, né? Mas eu olhei, eu normalmente não estou olhando, mas você sabe disso que eu já nem tomo mais conhecimento da nossa igreja, mas de repente eu olhei assim, de soslaio, e de repente, não sei, porque chamou da Anjo da Guarda, né? Mostrou, chamou atenção. Eles botaram um banner do Leão Lobo ali, não, do Papa João Paulo II.
segunda não sei o que, por competição, sabe o que é? Do Papa João Paulo II. Agora se lembrar dele, né? Você vê como é que o negócio está para baixo? Por que não é segunda competição, ou caminhada, ou sacrificando, qualquer coisa assim, de Jorge Mário Bergoglio, vulgo Francisco? É isso, né? Aí vamos buscar lá no Papa João Paulo II, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Nos sobrou, então, os sacramentos em casa. Teremos apenas nossa fé para nos sustentar. Os devotos do Sagrado Coração serão mantidos a salvo em meio aos castigos, serão protegidos e verão prodígios e milagres, enquanto a vingança divina atinge os outros. O Sagrado Coração será um abrigo, a Sagrada Face também. Por isso que eu recomendo, se você não fez ainda, você fazer a intronização do quadro aí do Sagrado Coração também na sua casa. Você vê que nós temos o Sagrado Coração Eucarístico. Eu recomendo justamente que você tenha e olha, reze conosco. Reze conosco todo dia de manhã, 6 horas da manhã. Tem gente que só chega às 6h15, né? A professora faz umas orações antes, eu não rezo essas, eu rezo outras, né? Então, mas o professor reza aquelas orações porque tem motivo. Tem motivo, gente. É assim, às vezes as pessoas na soberba resolvem fazer da cabeça e não seguem o que a paróquia está fazendo. E aí acha que estão sabendo. E aí perde um monte de coisas. Estilo, nós rezamos logo cedo, começa com Ângelus, depois o pequeno exorcismo de São Miguel, Santo Anjo do Senhor, adoração à Sagrada Face, novena perpétua do Sagrado Coração, pela qual eu já recebi várias graças. Depois nós rezamos então a consagração e renovação diária em trechinho, o invitatório aqui na verdade já começa a liturgia das horas, o Salmo 94, isso aqui já é a liturgia das horas, está preparando já, mas faz parte da liturgia, uma introdução à parte da Laudes. Se esforce para acordar às 6 horas da manhã e rezar com a gente. Porque tudo que está aqui tem motivo, foi inspirado pelo Senhor. Não é o professor Emílio que pôs na cabeça dele. E são coisas que foram inspiradas pelo Senhor. O Senhor me inspira, o Senhor manda, eu faço. Tá certo? E a igreja doméstica, então, agraciada pelo Senhor, ficou aí com os sacramentos. Temos o batismo, temos a comunhão espiritual, temos a confissão espiritual, temos aí a crisma só em Pentecostes, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo mesmo que vem sobre nós e aí então dá os seus dons, como fez com os apóstolos há 2000 anos atrás. Depois disso nós temos também o casamento, matrimônio, a extrema-unção não temos, mas por outro lado nós podemos ungir o doente com o óleo da Sagrada Face e rezar, e não só esse nós podemos, como devemos rezar o terço da misericórdia, se puder ensinar a pessoa a fazer a confissão espiritual na hora, e a comunhão espiritual também é bom, se ela aceitar e se você puder. É claro que nunca, jamais, em tempo algum, você vai comprar uma estola ou talvez um paninho roxo, colocar no pescoço e dizer, pode falar seus pecados que eu estou ouvindo. Tudo bem? Sentiu bem agora? A minha estola roxa, eu não estou parecendo padre? Então, faz de conta que eu sou padre, pode confessar. Estou ouvindo. Isso aí está excomungado automaticamente, certo? Nós não queremos ser excomungados automaticamente, então a gente faz só o que a Santa Igreja permite. E a ordem, a ordem é para o clero, não é para nós. A ordenação, tudo mais, não é para nós não. Mas nós temos, é claro, os nossos votos que nós fazemos na consagração total a Jesus por Nossa Senhora todos os anos, ou 13 de maio, quem pode escolher, né? 13 de maio e 8 de dezembro. Duas datas especiais que para a paróquia que nós fazemos a consagração. Agora, dia 8 de dezembro, tem de novo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondosíssimo, o Senhor é fora de série, nos ama muito, nos escolheu, não nos deixou sozinhos, Ele está conosco, os sacramentos também não nos deixou sozinhos, Ele mesmo nos dá, e assim nós caminhamos juntos nessa estrada com a cruz nas costas até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. As profecias estão acontecendo. Agora, as igrejas aí bergolianas estão fechando, estão sendo vendidas, estão sendo demolidas, tem gente que faz restaurante, tem gente que faz aí lugar de exposição, tem gente que faz igreja satânica, tem gente que faz prédio no lugar, shopping center. Está acabando no nada. Vai acabar no nada. A igreja política, o Papa Bento XVI tinha dito já, a igreja política está morta, já está morta e irá à falência, vai desaparecer.